Ouvir a Deus, eu acho que é uma coisa que eu sempre quis, eu sempre busquei muito ouvir Deus, eu queria muito ouvir Deus. Então, eu buscava profetas, eu gostava disso, achava maravilhoso. Mas, da maneira como fui criada, né, no lugar onde eu fui criada, a visão de ouvir de Deus não existia. Então, isso parecia ser uma coisa muito distante daquilo que eu almejava, daquilo que eu queria muito ouvir Deus. E na minha infância, eu lembro que todas as situações que eu passava muito difíceis, eu nem ia tanto à igreja assim, mas meu pai morreu, eu passei momentos muito difíceis mesmo. Eu tinha ganho uma Bíblia, aquela Bíblia dos Gideões cinza, né? Ela era uma Bíblia que eu andava com ela como se ela fosse um tesouro. E toda vez que eu passava uma situação difícil, quando você é órfão e você vive situações muito difíceis de perda, mas não é só perda, é não ter o que fazer, né, quando você é injustiçado. Eu pegava a minha Bíblia e ficava lendo os Salmos. E é impressionante que quando eu abria a Bíblia, eu ia buscar por Salmos, estava lá, né, quando você está angustiado, aí diz... Não, eu abria a Bíblia e vinha sempre uma mensagem para mim. Levei anos para entender que essa conexão era com Deus. Mas ouvir Deus para mim foi uma pérola, porque até então eu não conectava Deus a falar, porque eu não fui treinada a isso. Mas no momento em que eu comecei a buscar profundamente Deus e querendo que Ele falasse comigo, Deus foi se manifestando em situações comigo, falando dentro de mim, me acordando de noite, me comandando fazer coisas, até que aquela voz ficou tão verdadeira. E por que ficou verdadeira? Porque tudo aquilo que Deus falava comigo acontecia. Então eu fiz uma construção com Deus. Ou seja, eu passei a ter um relacionamento também mais profundo. Eu não via Deus como uma coisa distante, que Ele não estava me vendo, eventualmente quando eu precisasse, eu teria Ele. Eu também mudei minha forma em buscar a Deus e querer ouvir a Deus, eu mudei minha forma de encarar Deus. Eu tinha uma visão de Deus, de um Deus que me corrigia, que me fazia coisas muito ruins, né? E eu mudei também, eu passei a entender que Ele me amava e que Ele queria me ver bem, e que Ele queria me dar respostas. E que, na verdade, o que eu precisava fazer é treinar a maneira como Deus falava comigo. É como se fosse a linguagem de Deus para mim. Aí eu entendi que é um som, uma interpretação, que Deus tem uma maneira de falar com cada pessoa, que é uma linguagem. Então, comigo, Deus fala comigo dentro de mim. Então a mensagem, Deus fala com uma voz dentro de mim, eu tenho certeza que Deus está falando comigo. É isso, isso, isso e isso. Mas para eu ter certeza, eu passei muitos anos buscando a Deus, tendo um relacionamento com Ele, que eu acho que falta muitas vezes, a pessoa quer que Deus fale, mas ela não tem o coração aberto para ouvir. Às vezes Deus está falando o tempo todo com você, o tempo todo, em qualquer lugar, e você não vê. Quando você decifra esse momento mágico que é o Espírito Santo falar com você, você decodifica as mensagens de uma forma muito rápida. Acontece uma situação, você já sabe que Deus está falando com você, você não acha que essa situação aleatória está conectada a uma mensagem que Deus quer falar com você. Então você passa a ter um relacionamento com Deus tão profundo que Ele falar com você é algo normal, não é uma coisa eventual. E quando vem um profeta para falar comigo algo, eu sei que o profeta está falando alguma coisa para mim. Porque eu estou ouvindo Deus e Deus está confirmando aquilo dentro de mim. Até a profecia tem um outro sentido, ou seja, passa primeiro pelo crivo dentro de mim daquilo que Deus já falou. Deus nunca vai mandar um profeta falar alguma coisa que não se identifica. Então, o discernimento até daquilo que Deus está falando comigo passa a ser muito mais aprimorado. Agora, claro, eu acho que prestar atenção no que Deus está tentando falar com você é um relacionamento. Então não adianta você, eventualmente, a cada ano,
pensar que Deus vai falar com você e receber uma profecia. Não. Ele vai construindo esse caminho com você. Até que chega um ponto que você tem certeza que é Deus falando. Até que uma pessoa chegue para você falar uma coisa, você sabe que é Deus falando através dessa pessoa. Então essa percepção, essa sensibilidade, essa decodificação da mensagem de Deus é um trabalho que você tem que fazer todo dia. Como um relacionamento. Se você quer um relacionamento profundo com uma pessoa, você precisa alimentar esse relacionamento todos os dias. Você não pode pensar que um relacionamento com Deus é uma coisa eventual, que só vai acontecer todo domingo. Deus não é domingo, Deus é todo dia, toda hora. Então, assim que eu construir essa certeza dentro de mim que Deus fala comigo.